para juntos abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo de número 2, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 12. Peço que você acompanhe a leitura da Bíblia com reverência. Diz assim as Sagradas Escrituras: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações através da tua palavra, cantada, lida. Rogamos que o Senhor possa, de acordo com a tua misericórdia e graça, continuar falando aos nossos corações. Agora, através da exposição da tua palavra. Ó Deus, que possamos receber a iluminação do teu Espírito Santo, para que venhamos a compreender as Sagradas Escrituras corretamente, para que possamos guardá-la em nossos corações verdadeiramente, para que possamos praticá-la a cada dia em nossas vidas. Ó Deus, sê com o teu povo nesta noite, sê com aqueles que porventura estejam aqui, que ainda não te conhecem, que de fato, Senhor, o teu Evangelho possa alcançar corações, que o teu Espírito possa usar a tua palavra para converter vidas por meio da tua palavra pregada. Assim, Senhor, eu te peço e eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Há pessoas que crescem na igreja. São pessoas que desde cedo elas têm acesso. Entretanto, algumas vezes,
tais pessoas não demonstram, de fato, se curvar a Jesus. Por outro lado, há outras pessoas que não nasceram dentro do contexto eclesiástico. Pessoas que vêm de longe, de lugares improváveis, de contextos extremamente complicados, mas que, pela graça de Deus, tais pessoas são levadas a adorar o verdadeiro Rei, o Senhor Jesus Cristo. Veja, isso já acontecia desde o nascimento do Senhor Jesus. Aqui em Mateus capítulo de número 2, nós observamos esse relato um tanto quanto surpreendente. Aqueles que mais conheciam as profecias ignoraram o Messias, enquanto que homens gentios, estrangeiros, que vieram do Oriente, se esforçaram para encontrá-lo e para adorá-lo. Então, observe que já no início do seu evangelho, Mateus, ele nos mostra que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para chamar adoradores de todas as nações. E a única resposta, meus queridos, adequada à chegada desse rei, veja, é a adoração. Não é a curiosidade, não é a resistência, não é a indiferença, mas a adoração. E é sobre isso que nós estaremos tratando nesta noite. Vamos ter a oportunidade de aprender como a visita dos magos testifica do nosso dever de sempre adorarmos ao Senhor, ao Rei Jesus. Veja, queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus há alguns domingos e vimos que Mateus, ele resolve iniciar o seu livro com um registro dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo, de modo que aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 17, nós temos a genealogia real do Senhor Jesus Cristo, e Mateus faz isso justamente para mostrar as credenciais do Senhor Jesus, para mostrar que ele sim tinha respaldo para assumir o lugar de rei. Na segunda parte deste capítulo 1, nós vimos que Mateus, ele narra o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui do verso 18 até o verso de número 25, texto que nós tivemos a oportunidade de estudar no domingo anterior. E nós vimos que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi um nascimento sobrenatural, foi um nascimento profeticamente anunciado, foi um nascimento que tinha uma finalidade. Aquele bebê que estava sendo gerado ali no ventre de Maria era Emanuel, o Deus conosco. Ele viria para, de fato, salvar o seu povo dos pecados deles, não meramente para tentar salvar, não meramente para tornar possível o caminho da salvação, mas para, de fato, salvar o seu povo dos seus pecados. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui neste Evangelho, e nós vamos perceber, nós vamos observar Mateus, ele mostrando aqui o que ocorreu após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mostrando como o Senhor Jesus Cristo, ele foi honrado, não por aqueles que tinham recebido as Escrituras, mas surpreendentemente por pessoas distantes de Israel, por gentios, por pessoas que tinham recebido de fato uma revelação, mas que não tinham as Escrituras em suas mãos como tinham os judeus, pessoas improváveis, que Deus vai conduzindo até a presença
do Rei, do Senhor Jesus Cristo, e eles vão adorá-lo. Como nós já mencionamos, hoje eu quero convidar você para meditar a respeito do seguinte tema: a visita dos magos testifica do nosso dever de sempre adorar ao Rei Jesus. E nós vamos ver isso em alguns pontos. Primeiro, os magos procuram Jesus para adorá-lo, porque ele é o Rei dos judeus e dos gentios. Verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mateus começa no verso 1 afirmando: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Veja, a profecia dizia que o grande rei de Israel nasceria ali em Belém. E isto é confirmado aqui mesmo no versículo de número 6, quando Mateus cita o texto do profeta Miqueias no capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja, o que é que se esperava de um rei? Se esperava que o rei nascesse na capital do império. Mas não foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente essa foi a ideia que os magos tiveram, porque eles lá do Oriente viram a estrela dele em Israel e eles foram para Jerusalém, a capital de Israel. Mas não foi em Jerusalém que ele nasceu em Belém, para cumprir as Escrituras. E em seguida, Mateus acrescenta uma informação a respeito do tempo do nascimento do Senhor Jesus. Ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. É interessante nós observarmos quem era esse Herodes mencionado aqui por Mateus. Por quê? Porque houveram vários Herodes que reinaram em Israel. O Herodes mencionado aqui por Mateus é Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele não era judeu, ele era, na verdade, edomita, ele era da descendência de Esaú. Entretanto, meus queridos, ele se tornou rei por uma determinação de Roma, e assim ele passou a reinar sobre os judeus. Herodes era um rei extremamente sagaz na sua política. Veja, durante um tempo de fome, ele tomou medidas necessárias para atender a necessidade do povo. Ele vendeu ouro dos seus palácios, ele diminuiu os impostos. Entretanto, queridos, Herodes, ele também realizou grandes obras. Inclusive, ele construiu um templo para os judeus. O templo que foi destruído no ano 70 foi construído por Herodes o Grande. Mas apesar de tudo isso, aquele era um homem extremamente cruel. Ele era um homem cruel e ele cometeu terríveis atrocidades. A história conta que ele mandou matar a sua esposa, mandou matar a mãe da sua esposa, mandou matar 3 dos seus filhos. E sabendo que estava próxima à sua morte, ele mandou prender várias pessoas ilustres de Israel, para que no dia em que ele morresse, essas pessoas fossem mortas, porque ele sabia que quando ele morresse, ninguém ia chorar por ele. Mas se essas pessoas fossem mortas, haveria um grande lamento em Israel. Então foi esse homem, Herodes o Grande, um homem cruel, um homem que vai ser dito posteriormente por Mateus, no texto seguinte, que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para impedir o reinado do Senhor Jesus Cristo.
E Mateus então segue o seu relato e ele diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Veja, queridos, é interessante nós entendermos aqui esse episódio da vida do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos instruídos de forma errada. Você vai perceber muitas invencionices relacionadas a este evento. E nós precisamos esclarecer o que é verdade aqui e o que é mera especulação humana. Veja, é importante destacar que muito do que as pessoas falam sobre os magos é pura invencionice. Há muita lenda a respeito dos eventos do nascimento do Senhor Jesus Cristo. William Hendricks, ele esclarece para nós explicando o seguinte: primeiro, se dizem que eles eram 3 magos. Acrescenta-se a isso que os nomes deles eram Melquior, Beltesazar, Gaspar, e dizem ainda mais, dizem que um veio da Índia, outro veio do Egito, outro veio da Grécia, e depois desses eventos aqui, eles foram então batizados por Tomé, seus ossos foram descobertos por Santa Helena, foram depositados na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, depois foram transferidos para Milão e foram finalmente levados para a grande catedral de Colônia. E veja, tudo isso é lenda. Nada disso pode ser comprovado. Como eu disse, é invencionice humana. Precisamos nos deter, queridos, àquilo que o texto diz. O texto diz: eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Veja, na verdade, não sabemos nem se eram 3 magos, o texto não diz. Provavelmente, aquela comitiva tinha mais pessoas. Era comum naquela época as caravanas de peregrinos, as comitivas levarem mais pessoas. As pessoas falam que eles eram 3 magos porque eles deram 3 presentes. Essa é a conclusão. Então, foram 3 presentes, então eram 3 magos. Mas veja, quando você é convidado para um aniversário, todo mundo da sua família leva um presente para o aniversariante? Provavelmente não, né? Provavelmente você leva um presente representando toda a sua família. Então essa ideia de 3 presentes, logo são 3 magos, isso não é algo que o texto ensina. Então, o texto também não diz que eles eram reis, porque as pessoas dizem, não, eram os 3 reis magos. Veja, alguns dizem que eram reis porque os presentes que eles trazem para Jesus eram muito caros. Aí daí tirou-se essa conclusão de que eles eram reis. Mas o texto não diz isso. Certo? O texto também vai ser claro ao afirmar aqui que eles eram apenas magos que vieram do Oriente. Os magos na antiguidade, queridos, eles eram conselheiros dos reis. Isso aparece no livro de Daniel, por exemplo. E é interessante nós observarmos isso, meus queridos, porque o texto mostra claramente aqui que nós não podemos querer inventar muita coisa. Outra questão que precisa ser esclarecida também em relação a esse texto é que nós também precisamos corrigir qual foi o momento em que eles encontraram o Senhor Jesus. Certamente você já viu naqueles cartãozinhos de Natal, né? A manjedoura, José, Maria, os 3 reis magos, conforme eles dizem, né? Só que de acordo com o texto, quando eles foram ao encontro do Senhor Jesus, Jesus não estava numa manjedoura. Você vai observar no verso 11 que eles chegam lá e Jesus estava numa casa.
Os comentaristas tentam chegar a uma conta precisa e eles defendem que provavelmente Jesus estava com cerca de 2 anos quando ele recebeu essa visita dos magos. Por quê? Porque logo após Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, esse cálculo também é feito com base na informação que Herodes busca da parte deles, né, e faz esse cálculo justamente para saber a respeito de quando foi o nascimento dele, entendeu? Mas, tá bom, pastor, eu entendi. Então quer dizer que eram magos, não eram reis, não sabemos quantos eram, né? O texto não diz que eram 3, eles não estavam ali no momento do nascimento de Jesus, quando Jesus foi colocado na manjedoura. Eles visitaram Jesus depois de um tempo, Jesus já era crescidinho, já estava em uma casa. Mas, pastor, quem eram esses magos? Quem eram eles? Veja, a palavra grega significa sábios da corte. Homens de grande conhecimento que eram auxiliares dos reis. Então, não eram pessoas que estavam invocando espíritos malignos, não eram aqueles magos com aquelas cartolas imensas. Então, muitas vezes se referem a eles apenas como sábios, como eruditos, como estudiosos da corte. Provavelmente eles eram homens astros. A palavra magos é uma palavra iraniana. Ou seja, a partir disso, alguns acreditam que eles vieram da Pérsia. Outra possibilidade é que eles talvez tenham vindo da Babilônia. Seria uma conexão aí por causa do exílio de Israel na Babilônia, e alguns acreditam que a presença dos judeus naquele período deixou algumas sementes do evangelho ali, que possa ter gerado alguns frutos. Daniel, na sua época ali na Babilônia, ele falou a respeito de um príncipe ungido que viria. Então, os comentaristas, eles especulam em relação a isso. Não temos como saber precisamente. Então, o fato é que Deus está anunciando a chegada do rei para povos estrangeiros. Pessoas estão vindo. Esses magos vieram de longe para reverenciarem, para reconhecerem e adorarem o rei que nasceu. Agora voltemos ao texto. Mateus relata que os magos chegaram a Jerusalém, cidade mais importante ali de Israel, e eles então começam a questionar, a perguntar, verso 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja, aqueles magos, eles viram a estrela do Senhor no Oriente, e essa estrela os direcionou até Israel. Eles saem na sua comitiva, eles vêm, eles trilham o seu caminho, e eles chegam em Jerusalém. E eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E veja, já havia um rei em Jerusalém. O rei era Herodes. Herodes estava no trono. E esse questionamento, essa pergunta, então, ela começa a deixar a população alarmada. Começa a deixar o próprio Herodes alarmado. Porque a notícia chega aos ouvidos dele, lá no palácio. Herodes era um homem muito possessivo, orgulhoso, um homem muito egoísta.
E ele então fica alarmado com a possibilidade do surgimento de um rei que fizesse frente a ele, que pudesse ameaçá-lo. Entretanto, observe que os magos fazem a pergunta e logo de imediato eles justificam a pergunta. Eles dizem que eles querem saber onde nasceu o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. E o que nos espanta, queridos, é que esses homens vieram de terra distante para fazer aquilo que os judeus deveriam fazer, mas não fizeram. E aqui nós já começamos a perceber aquela verdade dita pelo apóstolo João, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora observe que na sequência do texto vai ficar ainda mais claro a incredulidade dos judeus. Verso 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. É interessante, queridos, quando Herodes quis saber onde o Messias haveria de nascer, ele então pergunta aos escribas e fariseus, aos líderes religiosos de Israel. E aqueles homens, eles conheciam o Antigo Testamento e eles responderam exatamente conforme a palavra de Deus anuncia. Ou seja, eles tinham a resposta àquela pergunta na ponta da língua. Mas em momento algum no texto, você vai perceber que eles se interessam querendo saber de fato se aquele realmente era o Messias. Eles não demonstram nenhuma disposição para saírem dali e irem até Belém, que era uma cidade próxima. Era uma cidade próxima. Mas você não vê neles tal atitude. Dá para perceber o contraste? Eu acho que fica muito claro no texto. E eu sei que desse texto, ele tem muitas coisas que as pessoas vão querer se apegar em os detalhes e querer saber, magos, tal. Mas o que a gente deveria ficar aqui desse texto é essa lição aqui principal, aqui no início. Qual? Povos distantes estão atravessando milhas e milhas para adorarem o rei dos judeus, enquanto eles ali não se movem, não se empolgam, não se interessam em saber, em conhecer, em adorar o seu próprio rei. Nasceu o rei dos judeus. A maioria dos judeus não quer saber, mas os magos ali estão para adorá-lo. Estrangeiros que estão vindo para adorar o rei dos judeus. Ele nasceu em Belém, ele é o rei dos judeus, mas ele também é o rei de toda a terra. Ele é o rei dos persas, ele é o rei dos caldeus, ele é o rei dos chavantes, dos tember, dos eslavos, ele é o rei dos árabes, dos orientais, ele é o rei de toda a terra. Não importa onde você nasceu, você é chamado para adorá-lo. Não importa qual é o tipo de sangue que corre em suas veias, quem são os seus ancestrais, da onde eles vieram.
se da África, da Europa, do Oriente, seja lá de onde for, ele é o seu rei. Em segundo lugar, queridos, eu gostaria então de chamar a atenção para uma segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto. Os magos encontram Jesus e o adoram, porque ele deve ser adorado e não rejeitado. Os magos encontram o Senhor Jesus e o adoram, porque ele deve ser adorado e não rejeitado. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então, Herodes demonstra aqui interesse em saber a respeito do rei dos judeus. Ele queria de fato saber a respeito daquele rei que estava para nascer. Ele começa a perguntar. Ele não faz essa pergunta na frente das pessoas. O texto diz que ele reservadamente, secretamente, privadamente, ele começa a questionar os magos, querendo mais informações a respeito daquele rei. Mas qual é o interesse dele? Por que ele quer saber tanto a respeito do rei dos judeus? Porque Herodes está disposto a eliminar qualquer um que ameace o seu reinado. Pode ser seu parente, pode ser seu amigo, pode ser quem for. Se for uma ameaça para ele, ele está disposto a riscar essa pessoa do mapa. Veja, Herodes já estava reinando em Israel cerca de 30 anos, e a essa altura ele já tinha executado muitas e muitas pessoas que, na cabeça dele, eram riscos para a sua posição. E veja a sequência do texto, verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Veja que ele fala aqui de uma forma extremamente dissimulada. Ele quer receber mais informações a respeito do menino. Não porque ele quisesse adorá-lo, isso aqui é mentira. Na verdade, ele queria era matá-lo. O interesse dele era matar o Senhor Jesus. Mas aqui ele está mentindo. Venham, me informem, porque eu também quero ir adorá-lo. Os ímpios desta terra, eles só adoram a si mesmos e aos seus falsos deuses. Eles não querem saber de adorar o Deus verdadeiro. Isso não interessa para eles. E aqui, um comentarista chama a atenção para um ponto importante que mostra a contradição de Herodes. Não é? A resposta violenta de Herodes faz sentido por um lado, mas por outro não. Se os magos estão errados acerca da profecia, por que se preocupar com aquela criança? Se eles estão certos a respeito da profecia, por que tentar resistir? Será que Herodes pensava que ele poderia frustrar os desígnios de Deus? Herodes nos lembra, meus queridos, que toda rebelião contra o Rei Jesus, toda rebelião contra o Rei Jesus é sempre irracional. Quando os ímpios desta terra se recusam a dobrarem os seus joelhos perante o Rei Jesus, eles estão agindo de maneira irracional. Eles acham que essa rebeldia vai frustrar os planos do Senhor. Não vai. A rebelião contra Deus nunca vai dar em nada. Pois se Cristo de fato é o Rei,
o reinado dele jamais será ameaçado. E ele é o rei de toda a terra. Logo, ele não pode ser ameaçado. Toda rebeldia contra ele é tola, é irracional. Não é à toa que no Salmo 2, Deus diz assim: o Senhor ri deles, zomba deles. Não porque Deus ache graça no pecado da rebeldia dos povos querendo se levantar contra o seu ungido. Não. Mas essa petulância, essa arrogância de achar que eles podem, de alguma forma, destronar aquele que o Deus colocou no seu trono. Agora acompanhe a leitura do verso 9 em diante. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Veja, os magos, eles não estão preocupados com o fato de que os judeus não querem saber do seu rei. Os magos, eles vão atrás do rei dos judeus. Os magos, eles vão até Belém, e ali chegando, eles encontram Maria com Jesus. Jesus aí por volta dos 2 anos. E o texto diz que quando eles encontraram o Senhor Jesus, eles foram tomados por grande alegria e por intenso júbilo. Veja que coisa extraordinária. Não foi um encontro qualquer. Aquele encontro foi marcado por grande alegria e intenso júbilo. Eles se alegraram porque eles estavam ali diante do cumprimento da promessa, estavam diante do Rei dos Reis. Aquele encontro certamente mudaria a vida deles para sempre. Será que nós também somos tomados de grande alegria quando nós estamos na presença do Rei Jesus? Naquele momento, o texto diz que eles se curvaram perante aquele menininho. Eles adoraram a Jesus. E é interessante porque há ocasiões na palavra de Deus em que as pessoas, elas se dobram diante de meros enviados de Deus. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com alguns anjos. Então as pessoas chegam e elas vão e se prostam diante desses servos de Deus, e a ordem que todos eles imediatamente trazem é: levanta-te, levanta-te, porque eu sou apenas um homem. Mas veja, aqui nessa ocasião, eles se dobram diante daquela criança e ninguém manda eles se levantarem, porque essa é a atitude correta diante de Jesus Cristo. Cristo não é meramente um homem, ele é um homem sim, mas ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqueles magos, então, eles levam consigo presentes para o Senhor Jesus. 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Veja, eram presentes bastante caros. Isso mostra um real investimento deles. Um investimento de vida deles. Se eles não crescem que
Se tratava de um rei poderoso. Por mais que pareça absurdo, eles não se investiriam tanto, eles não se deslocariam, eles não viajariam, eles não se arriscariam, eles não dariam presentes caros. Eles sabiam que aquele menino era o rei prometido por Deus. E esses presentes que eles entregam ao Senhor Jesus são bastante significativos. Veja, e eu não quero exagerar ao estabelecer significados específicos para esses presentes, eu não quero ir longe demais, mas talvez na providência de Deus, Ele tenha trazido presentes através desses homens com significados teológicos relevantes. É curioso que Mateus ele vai ressaltar aqui esse relato. E como nós já temos mencionado aqui, o propósito do Evangelho de Mateus é justamente anunciar a chegada do rei e do reino de Deus. Esse é o chamado Evangelho do Reino, escrito primordialmente para judeus. Então ele está aqui descrevendo a chegada do rei, o estabelecimento do seu reino. E aí ele menciona aqui esses 3 presentes: ouro, que nas escrituras está conectado com a realeza. Mateus está aqui deixando claro para nós que aquele menino merece ouro como um rei. O incenso era uma pasta com uma fragrância e estava ligada às ofertas pacíficas a Deus. Era algo que era utilizado no culto a Deus. Aquela fragrância do incenso subia diante do altar de Deus e representava as orações do povo e do sacerdote. Incenso era algo que naturalmente estava conectado com a divindade, né? Quando nós conectamos essa ideia, incenso só é oferecido a Deus no Antigo Testamento. E o último presente é a mirra, né, que vem de uma pequena árvore na Arábia. Era uma substância que podia possuir podia ser utilizada de várias formas, várias utilidades: perfumar vestes, perfumar camas. Essa fragrância, a mirra também funcionava como um anestésico quando misturado com vinho, de modo que, se os irmãos lembram, José de Arimateia, após a morte de Jesus, queria usar mirra para ungir o corpo de Jesus. Então era utilizado também para a unção dos mortos. Aí você fica perguntando: quem é que vai levar um presente desse para um bebê? Material para preparação de um funeral. Era um perfume, sim, ele tinha vários usos, mas veja, simbolicamente você conhece a história. Você conhece a história e o que isso te lembra? Ele é o rei plenamente humano e em um momento ele vai passar por algo na sua vida em que ele vai precisar de mirra. E veja, a gente não deve ir além demais nesses presentes. Entretanto, esses significados, eles são bem interessantes de ser observados aqui no texto. O texto conclui no verso 12 dizendo assim: sendo por a divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Veja, o Senhor avisou aos magos que voltassem por outro caminho. Herodes não vai impedir o reinado daquele menino, do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, poucos anos depois, Herodes morre e é o reinado dele que chega ao fim.
assim como chegarão ao fim todos os outros reinos, e só um reino prevalecerá para sempre. E você sabe de quem é esse reino, não é? É do Rei Jesus. O reino dele é eterno. Agora eu gostaria de passar algumas implicações conclusivas. Primeiro, a graça pode alcançar até as pessoas mais improváveis. Isso nós aprendemos aqui nesse texto. A salvação não está limitada àqueles que nasceram em um berço cristão. O texto mostra aqui gentios que vinham de terras distantes para adorarem o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é para todos, inclusive para aqueles que nós achamos que já estão longe demais, que não podem ser alcançados pela graça. Veja, nunca pensemos, nunca cometemos esse erro, não venhamos a cometer esse erro de pensar que alguém está para além da graça de Deus. É por isso que nós precisamos continuar crendo, continuar orando, continuar evangelizando. Sabe por quê? Porque a graça, ela pode alcançar até as pessoas mais improváveis, humanamente falando, é claro. Porque aquilo que pode ser difícil para nós, que parece ser difícil humanamente para nós, para Deus não há impossíveis. Segundo, o privilégio não é garantia de fé. Veja aqui os escribas e fariseus, tão privilegiados, tinham as escrituras, a eles foram dadas as alianças, os oráculos de Deus, o culto, mas isso não é garantia de fé. Você pode crescer dentro do contexto da aliança, tendo acesso aos meios de graça, a esses privilégios espirituais, mas isso não é garantia de fé. Você deve individualmente buscar se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Cristo é o Rei da sua vida, se curvar e deixar que Ele de fato governe sobre você. Não querer você mesmo se autogovernar. Veja, naqueles fariseus e escribas, nenhum deles demonstrou interesse em ir a Belém para adorar, enquanto que os magos, com pouca revelação que receberam, eles vieram para adorar o Senhor Jesus Cristo. É interessante porque aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 11 e 12, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, os filhos do reino eram aquelas pessoas que tinham nascido ali dentro do contexto da aliança, mas que não creram de fato, enquanto que outros que eram estrangeiros, gentios, pessoas de terras distantes, pagãos, foram alcançados. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar na gravidade que é você crescer dentro da aliança, vindo à igreja, tendo acesso aos privilégios, aos meios de graça, e você ser lançado fora no fogo do inferno, enquanto pessoas que nasceram num lugar, numa família totalmente desestruturada, sem nenhuma perspectiva, e essa pessoa, ela vai ser alcançada pela graça, ela vai ser salva, e ela vai estar no céu, e você não vai estar. Você já pensou nisso? A gente precisa pensar nessas coisas, queridos, para começar a rever a nossa vida. Não era a mãe de Spurgeon que dizia
nas suas orações, que as minhas orações não sirvam de testemunho contra o meu filho no dia do juízo. Os privilégios, eles vão se tornar agravantes para aqueles que não se arrependerem. Tiveram acesso aos privilégios, mas não se dobraram diante do Rei Jesus. Um dia vão se dobrar de qualquer forma, porque todo joelho se dobrará diante dele, mas não se dobraram voluntariamente. Continuando, queridos, terceira, a adoração exige esforço da nossa parte. Eu acho que é interessante nós observarmos isso também. Os magos viajaram muito, enfrentaram desafios, mas nada os impediu. Que obstáculos têm afastado você do culto público? Quais são os obstáculos que têm se interposto entre você e a adoração a Cristo? No dia do Senhor, na santa convocação, quando Ele te chama para adorá-lo junto com o seu povo, quais são os obstáculos que você tem colocado? Preguiça, frieza espiritual. Veja, que possamos vencer esses obstáculos com a graça de Deus e buscarmos estar adorando ao Senhor Jesus no meio do seu povo. Veja, Jesus é o Rei de todos. Essa é uma outra implicação aqui que nós teremos desse texto. Você precisa aprender isso, você que está aqui nesta noite. Jesus é o Rei de todos. Seja você um fiel, seja você um rebelde, Ele é o seu Rei, queira você ou não. E você vai ter que um dia estar diante dEle. Eu sei que você não gosta dessa ideia de que haja um rei sobre toda a terra, porque você sente que o seu reinado sobre a sua própria vida está ameaçado, mas é isso mesmo. Cristo é o seu Rei, querendo você ou não. A rejeição a Cristo é sempre irracional. Herodes sabia que os magos falavam uma profecia bíblica, mas mesmo assim ele tentou matar o rei. Quantas pessoas elas estão resistindo ao senhorio de Cristo? Não por falta de argumentos, não por falta de conhecimentos, mas por rebeldia mesmo, por dureza de coração mesmo. E você sabe que isso é irracional. Você sabe que a atitude mais coerente que você deve ter para com Ele é adorá-lo. Então não endureça o seu coração como Herodes. Veja, quem encontra o verdadeiro Rei experimenta uma alegria profunda. Essa é uma realidade. Aqueles que encontram com Cristo, eles experimentam uma alegria profunda. Aqueles que adoram a Cristo experimentam uma alegria verdadeira, intenso júbilo. Sétimo, a verdadeira adoração envolve entrega. Veja, os magos entregaram presentes valiosos. Você é chamado a presentear a Cristo em sua adoração com os seus bens, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida, com a sua morte. Nós somos chamados a entregar a nossa vida a Ele, porque Ele entregou a sua vida por nós. E se nós morremos com Ele, nós também vamos ressuscitar com Ele. Mas veja, esse é um ponto importante. A adoração envolve entrega, envolve comprometimento de vida. Por fim, os planos dos homens não frustram o plano de Deus. Herodes queria matar Jesus, mas Deus desviou os magos do caminho dele. Nós precisamos confiar em Cristo, entendendo que o reinado de Cristo é eterno, que Cristo é um Rei invencível. Nenhum plano maligno
nenhum plano perverso, nenhum plano cruel, nenhuma oposição humana vai impedir que Cristo reine por toda a eternidade. E aqui nós continuamos com esta família, uma família humilde, de camponeses ali de Israel. Muitos inimigos ainda vão se levantar contra esse rei, mas você vai ver que de todos ele sairá vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém.